Ó, apitou o relógio. Muito boa noite. Hoje, na verdade, boa noite, né? Óticas TV. Flávio Nogueira, boa noite. Se puderem, me avisem como é que está o áudio e o vídeo, para ver se estão escutando bem. Iniciando aqui mais uma live da Unioptis. Hoje um horário um pouquinho de... Tá bom? Ótimo, obrigado. Hoje um horário um pouquinho diferente, que geralmente a gente estava fazendo às 17 horas, e hoje exclusivamente a gente vai... Dantas, boa noite. A gente está fazendo a live iniciando às 19, tá? Bom, como sabem, a Unioptis ela tem no perfil do Instagram a ideia de colocar toda semana. Graciela, boa tarde, boa noite. Quem quiser colocar aí alguma da onde quantos anos de ramo aí, para a gente ir conversando. Toda semana a gente tem um tema diferente na Unioptis sobre um determinado assunto que achamos relevante a gente conversar aqui. O pessoal está entrando aí, Evelyn, boa noite, Angélica, Val, Pelosi, boa noite. Então toda semana a gente tem um tema diferente. Semana passada foi sobre medidas da armação, né, que a gente teve uma conversa bem bacana, então quem não assistiu, fica gravado agora, desde a semana passada, no IGTV, no Instagram, então podem olhar que ele está todo gravado ali. É claro que a gente ainda coloca no YouTube, mas por facilidade para vocês aqui é mais fácil pelo Instagram. E esta semana a gente iniciou no domingo as nossas postagens relacionadas a medidas da DNP e altura, né? Então todas as postagens durante a semana, até no sábado, serão relacionadas às medidas que a gente precisa realizar na ótica com o cliente. E aí, o que a gente está falando sobre DNP, distância nasopupilar, e altura, medição da altura. Vamos ver quem está aí. Cat Soraya, Marcelo, boa noite. Silva, boa noite. Dona Nazeila, boa noite. Então, sempre, DNP e altura. Bom, porque esse tema, assim, por mais básico que possa ser, falar nesse tema pode alguém achar assim, nossa, mas esse tema não é relevante. Lembrem que grande parte de inadaptação de clientes não é muitas vezes por modelo ou por tipo de lente, e sim por medida não tomada de forma correta, tá? A gente tem aí alguns cuidados que a gente precisa ter na hora da medida, e eu entendo que principalmente para os vendedores com menos experiência tem uma certa dificuldade ou uma certa insegurança, principalmente relacionada à altura. Mas, claro, isso é um pouco de prática também, mas a gente tem que prestar muita atenção em algumas técnicas aí, para que a gente às vezes comete de forma equivocada, tá? Então, tanto na DNP quanto na altura. Então, a nossa live de hoje é sobre isso, o nosso tema da semana é sobre isso, que é um assunto extremamente relevante e sempre a gente sabe da importância da medida por uma questão de adaptação do cliente e conforto visual. Bom, primeira coisa, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, interrompam, tá? Aqui é muito bate-papo, tá? Esse espaço ele é para isso, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar, trocar ideias. Então quem quiser usar os comentários ou a caixinha de ponto de interrogação ao lado dos comentários, tá? Se o áudio estiver ruim ou o vídeo travando, me avisem por gentileza. Bom, então a gente vai tratar aqui, quando a gente falar de medida com pupilômetro, tá? A gente não vai falar sobre medida no sentido de equipamento digital, torre digital, tablet, nenhuma medida desta forma, tá? Nem mesmo manual, tá? A gente vai falar sobre pupilômetro, porque a maioria das óticas ainda utilizam este meio e ele é super, digamos, seguro na hora da venda, tá? Primeira coisa que eu sempre digo, até para os vendedores e para os alunos, é dominar
o instrumento que você está utilizando. Então, pupilômetro, a gente precisa dominar o equipamento, entender as funções. Então, DNP, distância nasopupilar, como o nome diz, o pupilômetro ele serve para medir a DNP, tá? Por mais que a gente tenha a sigla DP aí como distância pupilar, que é a soma das medidas, a gente não utiliza isso na forma de medição. A gente utiliza a forma de medição numa venda, a DNP. Então a gente, na verdade, tem DNP do olho direito e DNP do olho esquerdo. Então sempre as DNPs são monoculares. E aí eu vou depois comentar algumas situações que na prática acontecem e muitos vendedores têm dúvida, tá? Na hora da medição com o pupilômetro. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é dominar o aparelho. Então, a gente sabe que geralmente, dependendo do modelo do aparelho, a gente tem as guias embaixo, que a gente tem aquelas guias internas, a gente como examinador, como vendedor, a gente visualiza com o cliente aquelas guias de marcação, e a gente tem na parte superior, a maioria na superior, mas eu já vi alguns pupilômetros na parte inferior, a gente tem as aletas que a gente pode ocluir olho direito, olho esquerdo, ou deixar ambos os olhos abertos. Para alguém está falhando a internet ou só para o Dantas? Como é que tá? Por favor, antes de eu continuar, deixa eu tomar uma água aqui. Como é que está a internet para vocês? Bom, eu vou continuar. Se alguém me falar ainda que está travando, a gente tenta outra conexão aqui de rede, tá? Voltou, tá. Então, às vezes é conexão eventual aí. Então, perfeito. Obrigado, Joyce. Vanessa, obrigado. Primeira coisa, dominar. Então, a gente sabe que tem as aletas em cima, que elas ocluem o olho direito e depois o olho esquerdo. Então, a gente precisa utilizar muitas vezes essa técnica de oclusão, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas embaixo do pupilômetro a gente tem ainda a guia de medidas, a guia de distância, que vai geralmente de 30 centímetros até o infinito, e aí a gente passa naquele relógio, vamos falar assim, de distância, várias distâncias, 30, 40, 60, 1 metro, 2, 3 e infinito. Claro que vai variar de pupilômetro para pupilômetro, mas geralmente é isso. E aí vem um cuidado extremo, que é o quê? Sempre antes de medir qualquer cliente, medir a DNP de qualquer cliente, verificar a distância que está sendo medida. Por que eu digo isso como regra na loja? Porque às vezes a gente não tem um pupilômetro próprio para cada vendedor. Nós temos, na loja, por exemplo, são 3 pessoas atendendo, mas a gente tem 2 pupilômetros. Então a gente não sabe em que distância foi medido anteriormente por algum colega. Então a primeira coisa que se faz no pupilômetro é virar o pupilômetro e verificar em que distância você está medindo. E aí, obviamente, eu sugiro sempre deixar no infinito. Então acabou de medir, vire o pupilômetro, deixa no infinito para o próximo colega que vier. Se por acaso ele não perceber isso, ele está medido para o infinito, que é a nossa medida principal na ótica. Ok? Outra coisa, onde se mede quando a gente está visualizando os olhos do cliente, qual é o meu ponto de referência numa DNP? Por quê? Porque nem sempre o brilho que a gente enxerga na pupila, né, ela está centralizada. E aí vem muitas dúvidas. Onde é o ponto de medição? Lembrando que o nome do equipamento é pupilômetro de reflexo corneano. Então vamos lá. Se o equipamento é reflexo corneano, o que eu estou medindo ali é o reflexo que bate na minha córnea e o brilho ele reflete a luz de volta para o equipamento e onde eu estou visualizando. Então, como ele é de reflexo, eu preciso me basear pelo reflexo, que nada mais é do que o brilho da córnea. Tá? Ali não é o brilho da pupila, o brilho do cristalino, o brilho da retina, nada disso. É o brilho da primeira estrutura do nosso olho.
brilho do reflexo corneano, brilho da córnea, como se fosse um espelho. A luz bate no espelho e volta. Então, o que ele está fazendo ali é, na verdade, atingindo a face mais externa do meu olho. E ali seria, se a gente observar, o centro óptico do meu olho. O ápice da córnea. Mas, como eu falei, vamos lá, então as guias elas têm que ser baseadas, elas têm que ser colocadas sobre o reflexo corneano, elas têm que coincidir com esse reflexo. E aí vocês podem perguntar, mas nem sempre é centralizada. Verdade, ela nem sempre está centralizada a pupila, por isso grandes dúvidas aí com relação a isso. Ah, Charles, eu coloco no centro ou coloco no reflexo? Sempre no reflexo, tá? O ápice da córnea, geralmente, ele é mais nasal, por isso que se enxerga o brilho um pouco mais nasal do que centralizado. Tá? Então a gente tem aí como se fosse o centro óptico da córnea, ele mais nasal e um pouquinho mais inferior, ok? Então sempre baseiem-se no reflexo corneano na hora de medir a DNP. Outra coisa, sempre de forma, que não falei, monocular. A DNP é uma medida monocular. Então a gente tem a DNP de longe, DNP do olho direito e DNP do olho esquerdo para todas as distâncias. Por que eu estou falando isso? Porque isso, como fisiologia, é fácil de a gente entender, porque se a gente está medindo a DNP ou distância pupilar, se a gente imaginar os dois olhos abertos, o que a gente está medindo é esta distância. Então, obviamente, de acordo com a distância de visualização do cliente, se ele olhar para longe, ele está em máxima divergência, então a gente tem os olhos mais afastados, o globo ocular de forma mais afastada, então os reflexos estão maiores, com maior distância, e à medida que ele olha para uma distância menor, os olhos começam a convergir. Então esses pontos começam a ficar mais juntos. Então as DNPs para curta distância são menores, e a partir de que ele olhe para longe, são maiores. Isso na maioria das vezes é assim. Tá? Charles, em que caso não é? O caso que o cliente tem uma insuficiência de convergência, o caso que ele tem um problema de divergência para longe, ele pode não conseguir divergir. Bom, mas aí é algo, vou te falar assim, é como uma disfunção, tá? Não digo nem uma patologia, mas uma disfunção dos músculos extraoculares, ou se for acomodativo, um músculo intraocular, mas músculo ciliar, mas a gente geralmente tem a DNP de longe maior e sim menor a DNP de perto. E quanto é essa distância de medida da DNP de longe para a DNP de perto? Qual é o valor? Alguém chuta aí, por favor, nos comentários. Quanto vocês acham que é a diferença da medida da DNP de longe para a DNP de perto? Por favor, se quiserem colocar nos comentários. Que aí a gente vai eliminar já uma situação, um paradigma talvez que tenha na ótica de muito tempo. Evandro, 2,5, quem dá mais? Fazer leilão aqui. Vocês estão muito parados hoje. 2,5, ótica Vanessa. A Jane, 2. Então imaginem que se a gente usa o 2, o Dantas falou que usa 2. Então se a gente está falando de 2,5 para cada olho, são 5 milímetros de diferença aí. 2 milímetros, 2, 2,5, né? Não é verdade. Não é verdade. Na prática, a gente pode até usar isso, a Joyce colocou 2, colocar isso como uma medida muito padrão 2,5, 2, mas ela não é a real, tá? Por que eu digo isso? Porque cada cliente, cada cliente tem uma medida diferente da DNP de perto. A gente não pode se basear como 2,5 nos dois olhos, tá? Por que se usa essa ideia? Claro, isso é uma média de mercado, mas hoje, imaginem que como a gente está fazendo isso, as medições estão as lentes cada vez mais com um avanço tecnológico de tal maneira que a gente procura fazer medidas muito mais precisas até do que DNP de longe, DNP de perto, altura. A gente está hoje fazendo rotação de olho, ângulo panteoscópico da armação, a gente está tentando fazer o máximo medidas possíveis para a gente chegar o mais perto da personalização. E aí a gente começa a colocar média na DNP. Isso está errado, tá?
a gente não pode fazer isso, a gente precisa medir no cliente DNP de longe e DNP de perto. E geralmente, de forma, vamos falar, estatística, separadamente, monocular. Os míopes, eles convergem menos do que os hipermétropes. Tanto é que, deixa eu ver que horas são, 7h15. Tanto é que se a gente observar, às vezes eu escuto algumas coisas que não são verdade, né, que a gente coloca no ramo. Por exemplo, sobre multifocal, olha só, a gente está falando de DNP e a gente, claro que vai ter que usar um pouco aqui alguns exemplos. Multifocal, e aí a gente fala assim, não, vamos personalizar o multifocal, porque quando a gente usa um multifocal com progressão externa, nós estamos utilizando multifocais que a DNP já está padronizada em 2,5, longe para perto. Entendem isso? Só que isso não é verdade. Por que eu digo que não é verdade? Porque depende do multifocal. Tem multifocais multidesign no mercado que eles, por média de base, de adição, então as bases mais altas para hipermétrope, adições mais altas para altas presbiopias, eles utilizam maior convergência. Bases mais baixas, o bloco está preparado para menores convergências. Então tem multifocais com progressão externa que utilizam DNP na sua gama de variação de base por adição de 2 milímetros até 5,5. Né? Então você fala, Charles, mas então todos são 2,5. Não é verdade. Isso a gente está falando aleatoriamente, como uma média do mercado. Mas não é assim. Mesmo multifocais que têm a progressão externa, eles podem ter variação, sim, de inset, né? de canal progressivo. Tá? Então não é isso que vai fazer a gente não vender um multifocal ou vender um multifocal com progressão externa ou uma escolha dessa. Tá? Então só para deixar muito claro, então não é 2,5, não é 2, isso vai variar de cliente para cliente. É o mesmo que eu falar que a DNP padrão é 30. O padrão da DNP para longe é 32. É uma média, a gente pode ter uma ideia de muito, vamos dizer, muito aleatória. Mas, claro, ele vai variar de acordo com o grau de dioptrias desse olho, dessa prescrição. Então, altos míopes, a tendência é que não tenha essa convergência tão grande, e altos hipermétropes mais. Tá? E o que vai variar também? A distância que ele vai ler. Tanto que, obviamente, que a gente não vai falar sobre isso, mas alguns aparelhos digitais eles medem a distância de leitura do cliente de acordo com aquela personalizada daquela maneira. Olha, eu tenho clientes que, por exemplo, eles não querem a distância de perto. Ele falou assim, Charles, eu quero a distância de 50 centímetros. E qual é a distância de perto? A distância de perto é 33 centímetros. Máxima acomodação, 3,33 dioptrias, inverso da distância, 33 centímetros é a distância de perto. Mas muitos clientes não utilizam a distância de perto, utilizam uma distância intermediária, de 50, por exemplo. Até para leitura, né? E aí eu preciso me basear em relação a isso. Perceba, eu não estou pedindo para vocês medirem a 50 com a prescrição que o médico fez, ou o optometrista fez a 33. Não é isso, então tem que ter um cuidado. Mas que alguns aparelhos eles já medem essa distância, então consegue uma customização melhor de uma lente ou das medidas. Tá? Então, não existe média. Se a gente está medindo a DNP de longe, a gente precisa alterar a distância embaixo do pupilômetro para 33 ou 40 centímetros e fazer a medição de perto. Dantas, vamos lá. Existe alguma margem de segurança para DNP e centro óptico? Bom, claro que a gente tem uma... Para altura sempre é mais complicado. A gente vai entrar no tema de altura daqui a pouquinho, tá, Dantas? Mas a DNP, eu digo assim, ó, que ela é mais... Até pela topografia da lente, vamos dizer assim, tá? Pelo projeto da lente, ela tem provavelmente uma tolerância maior do cliente em alguma diferença. Tá? Por exemplo, o multifocal para longe, ele tem um campo de visão muito maior, o campo de visão do multifocal é muito maior para longe do que para perto. Então, nosso erro, ele precisa, ele talvez até dilui 1 milímetro, 1 milímetro, mas tem clientes que a tolerância é mínima. Eu já tive clientes que, às vezes, imagina, numa prescrição em 0,25 sentia diferença,
Tu imagina às vezes em 1 milímetro, 2 milímetros a DNP. Eu digo isso por quê? Porque lembra que os olhos não ficam parados. Então no momento que ele passa pelo corredor progressivo, ele pode sentir uma diferença. Tá? Então eu tenho cuidado quando falo intolerância de DNP e centro óptico. Tá? Claro que a gente tem o tamanho da pupila, então tudo isso nos ajuda. Mas a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, o máximo de rigor possível nessas medidas. A não sei se é Vitão ou Vita, tá? O que você me diz sobre ponto próximo de convergência para calcular essa distância de perto? Pois é, mas cuidado, tá? Por quê? Porque quando a gente vai medir com pupilômetro, claro que a gente está sem a graduação do cliente, tá? E aí tem um detalhe que eu vou já comentar em seguida, que é a questão de às vezes a gente está medindo um cliente e ele reporta que vê duas luzes. Eu não sei se já aconteceu com vocês, tá? Mas na hora que a gente está medindo, o cliente, e a gente pede, e aí vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho, Soares, vou te chamar de Soares, vou voltar um pouquinho só para a gente falar, não vou esquecer tua pergunta, só para a gente falar do posicionamento. Então, assim como a altura do centro óptico, ou altura da pálpebra, a gente precisa um cuidado mais rigoroso, a gente tem padrões, protocolos para medida da DNP. Que é o quê? Bom, sempre na horizontal o equipamento, a gente não pode ter o equipamento eu mais alto do que o cliente, nem o cliente mais alto que o examinador. Tá? Eu preciso essa horizontalidade na medição. Bom, como eu faço isso? Bom, peça para o cliente apoiar, então apoie a testeira ali, o apoio de testa no cliente, pede para apoiar sempre no nariz, peça ajuda para ele segurar o equipamento, e aí quando ele coloca o equipamento no rosto, você consegue, mesmo fora você não na ocular, você consegue olhar se o equipamento está na horizontal. E o que eu procuro fazer sempre e orientar? Vá ao encontro do equipamento, não faça você medindo no cliente, primeiro coloque em você e depois coloque no cliente. Não, ao contrário. Apoie no cliente, veja se está na horizontal e você vai ao encontro do equipamento. Se o cliente for mais baixo, o que vai acontecer? Você vai ter que flexionar as pernas e se abaixar um pouco. Obviamente tem pessoas que gostam de fazer isso de forma sentada. Não tem problema nenhum, desde que obedeça o alinhamento do pupilômetro. Ah, mas se o cliente for mais alto? Bom, às vezes acontece de eu ficar na ponta do pé. Né? Tem óticas que eu já vi que usam uma espécie de tablado na loja, como se fosse um degrau. Então, se o cliente for mais baixo, ele pede para o cliente ir naquele local para tirar uma medida, para fazer a realização da medida. Se o cliente for mais baixo, o examinador sobe, o vendedor sobe naquele tablado, para ele ficar um pouco mais alto. Então, para gerar um pouco mais de segurança na hora da medição. Está tudo perfeito. Então achem, obviamente, qual é o local ou a maneira correta que vocês gostam de medir. Eu tenho uma vendedora na loja que ela gosta de medir sempre sentada. Claro, ela é mais baixa, então ela se sente mais confortável sentada. E claro que, como eu estou supervisionando, eu percebo, ela sempre na horizontal, cuidando com protocolo, como a gente determina na loja. Mas eu, por exemplo, eu prefiro que o cliente esteja em pé e eu também, e nós dois, e aí eu consigo estar mais livre do que na mesa, num espaço menor, de cada um. Mas que tenha consciência que o equipamento sempre na horizontal. E aí, de novo, na hora de medir, às vezes a gente orienta o cliente porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes é o primeiro usuário até, ele fala, tá, mas esse equipamento é para quê? Para que serve esse equipamento? E aí vem um detalhe, a gente orienta o cliente, olha, esse equipamento tem uma luz, ele é indolor, tá, você vai enxergar uma luz, fique tranquilo, tal, abre os olhos, tal. E na hora que eu meço, ele fala assim, mas qual luz? Estou enxergando duas luzes. E aí vem ao encontro da pergunta do Soares. Não sei se já aconteceu com vocês ele reportar duas luzes. Por favor, coloquem, escrevam aí se já aconteceu com vocês ele reportar duas luzes. Lembra que o equipamento está emitindo uma luz só. A gente pode dizer, nossa, mas o cliente não pode enxergar duas luzes. Sim, ele pode enxergar duas luzes e principalmente os clientes com presbiopia, ele pode referir que está enxergando duas luzes. E aí vem uma questão que o Soares comentou sobre ponto próximo de convergência. A luz é extremamente dissociante, então por mais que a gente esteja fazendo uma medição para longe dele, o equipamento ele é
próximo, né? A luz ele é próximo, a gente está numa proximidade instrumental ali. O que acontece? Como o ponto próximo de convergência dele não é mais naquela distância, a luz é dissociante, então às vezes ele não consegue manter a convergência e a fusão naquele ponto. Então o que acontece? Dissocia e ele vê duas luzes. O que fazer? O que fazer nesse caso? Olha para o meio, olha para um lado, olha para um, fecha. A gente tem uma questão, a gente tem as aletas para fechar. Então, fecha uma aleta, mede olho direito, fecha a aleta, mede olho esquerdo. Ok? Quando você abrir, normalmente ele não... E outra coisa, às vezes ele não reporta. Lembrei agora, eu estava visualizando o cliente olhar. Às vezes ele não reporta, mas ele não para o olho. Então, às vezes ele está olhando e aí ele fica mexendo os olhos. Porque às vezes ele está olhando as duas luzes. Tá? Então pergunta para ele, você está vendo uma luz ou duas luzes? Se ele falar duas luzes, oclui um olho, faz a medição, oclui outro olho, faça a medição com tranquilidade. Isso aí, Fabiano, individual. Tá? Então faz individual, ele ocluindo um olho, ele não tem mais a questão de dissociar luz, né, dupla, imagem dupla, então é mais tranquilo. Então se acontecer, percebam que pode acontecer com clientes que têm presbiopia, e às vezes uma presbiopia média, de 1,5 a 2, já vai acontecer, tá? Porque o ponto próximo de convergência dele já afasta, né? Bom, com relação a DNP, tá? Não tem muito, de novo, assim, é um equipamento muito básico. O que eu quero falar para vocês, cuidar com distância. Então, quando a gente mede para multifocal, para longe, lente, a gente vai ter que, obviamente, cuidar com a distância lá para o infinito. Quando a gente mede perto, já meça a distância para perto. Então, vire a questão do tambor de distância, meça de 33 a 40, dependendo o modelo. Não, porque o equipamento, lembra, Soares, quando o equipamento ele faz a simulação do perto, ele é uma simulação como se fosse aproximar o ponto de luz. Ele não está deixando o ponto de luz na mesma deu um chiado aqui. Ele não está deixando o ponto de luz no mesma distância dentro do equipamento. Ele está simulando que o ponto de luz está mais próximo, ok? Então eu estou ocluindo ele para longe, tá? Então quando eu coloco, geralmente ele já reporta para mim que ele está enxergando duas luzes, não para perto, para longe. Ele está reportando duas luzes. E às vezes na medição de longe até, ele não consegue convergir num ponto único a luz, tá? Isso que eu comentei. E aí, de novo, cuida com a distância. Se for uma lente para perto, meça já a DNP de perto dele, não precisa medir para longe, diminuir 2 ou diminuir 1,5, diminuir 3, não. Faça a DNP correta para aquele cliente, para aquele paciente, ok? E claro que nos óculos intermediários vai depender da marca, de novo, dos ocupacionais, do modelo, da tecnologia. Alguns vão pedir a distância exata daquela distância intermediária, outros vão pedir a DNP de longe e de perto, tá? Então, dependendo do que você estiver de fornecedor, alguns vão pedir as duas DNPs, então observem quais DNPs que eles estão solicitando, tá? Para bifocais, vocês vão medir a DNP de longe, tá? Eventualmente, porque a película é muito grande, então a gente não tem por que medir a DNP de perto, mas a DNP de perto, lembrando que ela é importante no caso de tamanho de lente. Então, quando a gente pega tamanhos de armações um pouco maiores, lembra que os blocos em geral, eles não são tão grandes, principalmente nos blocos semi-acabados, que é a película externa. Então, a gente precisa cuidar com o diâmetro da lente. Mesmo a película sendo descentrada, em óculos de sol, por exemplo, acontece, porque não tenho como descentrar o centro óptico nos bifocais, eu digo, pelo centro da película. Eu vou ter que obedecer o centro da película e sim medir o centro óptico de longe. Então, por isso, cuidado na hora de vender bifocais, principalmente para solares ou armações muito grandes. Não, DNP em criança, Joyce, é a mesma situação, tá? Obviamente que a gente tem, depende o tamanho da criança, né? A gente tem uma questão de entendimento, de segurar o equipamento, tudo. E a questão da criança sempre é muito delicada, porque
muitas vezes, lembra que a gente tinha plasticidade ocular, então o olho está em formação. Então quando a gente pega crianças, ou bebês, ou crianças com idade menor, 2 anos, 3 aninhos, geralmente o exame, quando a criança ela não tem um estrabismo, um acomodativo, alguma coisa assim, lembra que a gente está numa fase de crescimento dos olhos e vai mudar a graduação dela em pouco tempo, nem em 1 ano. Às vezes muda em 6 meses. E às vezes até um acompanhamento lá do especialista que coloca na prescrição retornar em 6 meses, retorno em 6 meses. E claro que às vezes me perguntam muito até pela questão de o que fazer no caso de um estrabismo, tá? E aí vem a Cláudia perguntar aqui, ó, e quando a criança não deixa tirar a DNP, pode centralizar a DNP? A gente tem que ter um pouquinho de, vamos falar assim, ó, de entendimento, flexibilidade, vamos falar assim, de tolerância nesses casos, tá? Por mais que não seja uma DNP correta, exata, por uma intolerância da criança, não entender ou não querer, às vezes a gente não marcar, às vezes como a gente vai marcar com caneta, com caneta altura, a gente pode, obviamente, fechar um olhinho, marcar ali rápido, ficar mais próximo da criança, mas lembrem que às vezes o que se interessa não é a acuidade visual perfeita, às vezes é uma questão motora, principalmente nos casos de estrabismo. A gente está preocupado muito mais da criança crescer com o estado motor correto, os olhos alinhados, do que propriamente a gente fazer uma medida de DNP perfeita. Até porque, às vezes, em bebê, a fixação ela não é, principalmente em bebês, né? Ela não é perfeita, ela não está ainda com uma fixação formada. Então tudo isso é muito relativo. A gente fala, tem que botar pupilômetro, tem que marcar correto numa criança. A gente sabe as dificuldades, né? Mas se o cliente acabar de dilatar os olhos e não comunicar ao consultor, não pode não, Fábio, a dilatação de pupila ele não vai interferir, porque lembra que o que você está avaliando é reflexo da córnea, né? No gabarito e colocar na criança. Também, Fabiano, perfeito, né? Coloca num gabarito, marca o mais próximo possível, mas é isso, assim, não vamos entrar com tanto rigor assim na DNP de criança, por mais que a gente procure todo o rigor possível e menos margem aí de erro, mas na criança a gente sabe das dificuldades, né? A gente pode pensar até como o exame também, né? Quem disse que aquele exame de mais 4 com menos 0,50, 90, não era mais 4 com menos 0,25, ou mais 4 com menos 0,50, 75, né? Dantas pergunta, em altas dioptrias em visão simples, eu geralmente uso medidas estéticas, faço pequenas modificações de DNP para balancear mais espessura, nunca tive retorno, mas aumento o tempo de adaptação. Dantas, desculpa, não concordo, cara. Primeiro, a gente tem que priorizar, tá? Sendo extremamente sincero, a gente tem que priorizar sempre o conforto visual. Tá? Lembra que quando você mede a DNP errada, tá? Ou você modifica a DNP e altura, você está modificando o estado motor do cliente. Você está gerando prisma para ele, por isso que a adaptação é mais lenta. Isso pode gerar dor de cabeça, cansaço visual, se for pouca diferença, uma demora na adaptação. Então não faça isso, você tá mudando todo o mecanismo, o conforto visual dele. Então você está imagina se você faz assim como graduação, se você usa uma graduação muito baixa, nossa, você relaxa a acomodação, se você um míope usa uma hipercorreção, você está aumentando ainda a acomodação, o estímulo de convergência, tudo isso. Não pode ser feito isso, tá? Nem DNP nem centro óptico, não pode ser alterado. E aí eu entro assim, é rigor, a medida tem que ser o mais rigorosa possível. Se a gente se preocupar com estética aqui, em detrimento às medidas corretas de conforto, a gente está escolhendo mal a armação, tá? Que a gente teve uma live semana passada. A gente precisa escolher a armação de acordo com as medidas do cliente e olhar qual é a melhor opção, tá? Mas senão eu não precisaria medir, eu poderia apenas centralizar todas as lentes.
O que acontece, muitas vezes a gente vai entrar depois, em altas miopias nas alturas, né? Nas alturas, geralmente, eu já vi muita ótica pedindo para centralizar. Tá errado, tá errado, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa na DNP. Então cuidar com o alinhamento do pupilômetro, se for caso, oclua, tá? Mas a medição sempre é monocular. Lembra que quando a gente vai mandar para um laboratório, eu tiro uma medida, não é 60, é 30-30, porque pode ser 29-31. Tá? Então cuidado, não é DP que a gente está medindo, e sim DNP. As medidas são monoculares, ok? Vamos falar um pouquinho de altura. E aí vem um detalhe, uma dica, na verdade. E quando eu quero uma medida mais centralizada possível? Lembra que você pode pegar a menor DNP, no caso, multiplicar por... Vamos imaginar 30-30, para não fazer nenhuma confusão. Se a gente tiver 60... Lembra que a medida, o tamanho da armação, o mais centralizado possível, é perto da DP, tá? da soma das pupilas, então da distância pupilar. Então você vai ter uma centralização maior. Até com uma armação aqui que a gente utilizou na live passada, se você fizer o TA aqui, deu 70. Bom, 35, se você tiver uma DNP de 35, você vai ter uma centralização mais próxima na lente, né? Então quanto maior a armação, você vai ter uma descentralização, e aí obviamente que esteticamente não fica tão bom. Fabiano, a Roya quando lançou as lentes asféricas indicava montar com centro óptico 4 mm abaixo do centro da pupila. Sim, as lentes asféricas elas têm uma questão de conforto até um pouco diferente, viu, Fabiano? Verdade, assim, ó. Conheço várias lojas que seguem isso até hoje e o retorno que a adaptação se torna mais confortável, verdade. Tá? As lentes asféricas, a gente tem praticamente visão simples positivas no mercado, né? Então, a Roya Hyperlight, né? Asférica, acho que Hyperlight, né? Asférica, me corrija se eu estiver errado. E sim, se monta abaixo da borda, talvez borda inferior da pupila, tá? A altura do centro óptico, tá? Mas é isso mesmo, tá? Nas lentes asféricas o centro óptico é um pouco diferente. Vamos entrar um pouquinho agora em visão simples, tá? Sempre a gente abordando isso, não é para multifocal, tá? Vamos falar um pouquinho de altura, então. Cuidado especial isso, né, Fabiano? Tá, obrigado. Bom, eu não posso falar de Roya contigo, né? Altura. Vamos falar um pouquinho de altura. Então, assim como a DNP a gente precisa de um rigor, e eu digo assim, altura maior ainda, tá? E aí vem a insegurança de muitos vendedores, principalmente os que têm pouca experiência. Claro, a gente vai adquirindo experiência, os nossos critérios de altura com o passar dos anos, né? Mas a gente tem aí uns cuidados que a gente precisa para medir a altura de forma correta. Lembrando que a altura ela também vai variar pelo tipo de lente, né, e tipo de uso do cliente. Então, a maioria das vezes a gente vai utilizar borda inferior da pupila, borda inferior da armação e vai marcar no centro da pupila. Tá? Lembrando que o que a gente marca na hora que a gente usa uma caneta, não tenho aqui comigo, uma caneta uma caneta retroprojetor, existe a Posca também, que muita gente utiliza, que ela é branca, né? Dependendo do caso, ela fica mais visível na pupila. Não tem problema. Pensamos só de um olho. Oi, dona Ana, boa noite. A senhora está falando da DNP numa visão, no caso da altura ou da DNP? Se puder só a gente... Da DNP é o mesmo caso, a gente pode colocar ali, a gente vai medir, e a altura é a mesma coisa, a gente não tem nenhum problema, sendo monovisão, a gente chama o cliente que tem visão num olho só, a gente não tem problema de fazer nenhum problema maior de altura, tá? Nem de DNP, não sei se era isso. DNP, se o cliente tiver uma visão num olho só, normal, meça para longe, tenta medir obviamente para perto, a gente não sabe o grau de deficiência do outro olho, né? Porque às vezes até isso tem que cuidar, às vezes vem como equilíbrio num olho e o cliente tem percepção de luz, por exemplo, pode ter motilidade ocular, né? Então isso
de caso para caso. Tá? E a altura a gente precisa cuidar. E aí vem uma pergunta crucial aí, se mede DNP, mede altura para visão simples. Sim, mede-se altura para todos os clientes. A gente mede o DNP para todos os clientes e altura para todos os clientes. Não, a gente tem uma exceção que a gente não mede altura, DNP, por exemplo, que é os planos com eixo a zero, nos casos de visão simples. Mas caso contrário, DNP em todos os clientes, altura em todos os tipos de lentes. Não tem, mas o cliente tem grau baixo, então não vou medir altura. Perceba que o que eu estou fazendo quando eu meço altura e DNP é centralizando o centro óptico da minha lente, coincidindo o centro óptico da minha lente com o centro óptico do meu olho. Então, se eu tenho a lente, vamos falar assim, a lente inteira na hora da montagem, estou com o centro óptico, vamos falar assim, no centro geométrico da lente, para ficar mais fácil. O que eu preciso é eu colocar aquele centro óptico no centro da minha pupila. Nada mais é do que o centro óptico da minha lente, do meu olho. Lembrem que a DNP ela é medida pelo brilho da córnea, pelo brilho do reflexo da córnea, só que aí, imaginem se eu medir um ponto aqui embaixo para mim. Eu estou medindo a DNP correta, está centralizado aqui na minha DNP, porém, se eu medir o ponto aqui embaixo, não estou me baseando pela altura onde estão os meus olhos. Então eu estou deixando meu centro óptico fora da minha pupila, vamos falar assim, onde era para ser medido. Então, assim como eu preciso da minha linha horizontal, eu preciso da minha linha vertical, só assim eu vou achar os pontos de junção aí, tá? E aí esses dois pontos que a gente precisa na loja para fazer a montagem, ou no laboratório para fazer a montagem nas medidas corretas de acordo com aquele cliente. Então não existe eu medir medir a DNP de um óculos para longe e não medir a altura. Eu preciso medir a altura. Se vocês não medem a altura, em algum momento vocês vão lembrar que o cliente voltou na loja, não está enxergando direito, né? E era a altura. Vocês vão lembrar de mim, dizendo, mas pode ser altura. Era a altura. Dantas pergunta qual seria a diferença entre centro óptico e centro geométrico. Lembra que o centro óptico da lente é onde as faces da lente são paralelas, então a gente não tem nenhum desvio de luz. Né? É o centro ótimo da lente. O centro geométrico é o centro físico mesmo da lente. Tá? É o raio, na verdade, é o diâmetro dividido por 2 ali. Tá? Então a gente tem as diferenças. Então nem sempre o centro óptico vai estar no centro geométrico. Na verdade, vamos falar assim, na minoria das vezes o centro óptico numa fabricação vai estar no centro geométrico. Né? Muitas vezes ele é descentrado para uma otimização melhor. Fabiano, como a gente está no bate-papo, vamos lá. Fabiano falou, infelizmente muitas lojas não obedecem isso visando deixar a lente mais fina, principalmente em graus elevados. Perfeito, Fabiano. E aí eu comentei antes, me fez lembrar agora, da questão de altas miopias. Então lembra que quando um cliente alto míope, que é o cliente exigente demais, ele quer bordas finas. O que se faz? Quando a gente, vamos imaginar um menos 15, menos 16, nem tanto, menos 12, a gente tem uma lente com bordas espessas. No momento que a gente coloca no centro, que a gente mediu a altura e a gente precisa deslocar esse centro óptico da lente no centro da minha pupila, eu estou elevando minha lente. Neste caso, a borda embaixo vai ficar mais espessa que a de cima. E não está errado, está correto. Tá? Então, ou ela vai ficar centralizada na armação, ou ela vai ficar com um centro óptico um pouco mais elevado, porque se a gente olhar esteticamente uma armação, os nossos olhos estão, na verdade, no primeiro terço da armação. Eles não estão assim, eles estão no primeiro terço da armação. Então, obviamente que essa distância é maior do que para superior. Sendo assim, eu estou deslocando mais a lente para cima e aqui vai ficar uma borda mais grossa. Tem clientes que podem achar horrível. Desculpa, vamos lá, o especialista é a gente do lado de cá, então nós vamos dizer para ele, olha, a sua lente vai ficar um pouco mais espessa aqui, vai ficar mais fininha em cima, mas essa armação vai ficar muito bem, ela vai esconder, ponto. Mas eu preciso medir a altura em detrimento à estética. De novo, eu preciso ser o especialista da técnica.
Eu não posso deixar sempre centralizado, senão esquece a DNP também, centraliza tudo, né? E não é isso. A Sandra pergunta por que acontece da medida do pupilômetro não coincidir com a caneta. Lembra, detalhe, Sandra, lembra que o que você está medindo com a caneta não é DNP. Você está medindo a altura. Por quê? Porque, não é você não vai ter precisão, ou raramente você vai ter precisão suficiente em milímetros para colocar um ponto e aquilo coincidir exato com a medida que você fez dessa distância horizontal, que seria a DNP. Tá? Então sempre quando você vai, e aí é uma dica, assim, ó, não é dica, né, mas é uma orientação que eu faço, quando você medir a altura num ponto, não é aquela altura que você mediu que você vai passar para o laboratório. Não bata em mim ainda, por favor. O que você mediu o ponto da altura é a referência que você tem deste alinhamento aqui, ok? Dependendo do tamanho da armação, que a Sandra colocou ali, bom, Charles, eu medi a DNP, deu 30. Aí eu marquei a altura. Vamos fazer uma conta redonda. Medi a altura, deu 20. Quando eu vou pegar a régua e colocar lá e conferir o ponto que eu fiz na minha armação, na minha lente, não deu 30, deu 32. Então aquela altura é referência a DNP de 32 e não 30 como eu medi. O correto é você fazer a correção desse ponto. Então, se você está com a régua na mão, você já tem esse alinhamento. Você corrige o ponto de 32 para 30, coloca um pouquinho antes, confere de novo e dali se baseia na altura. Você não pode se basear na altura do ponto que você fez aleatoriamente. Você precisa conferir com a DNP que você mediu com o pupilômetro. Caso necessário, você vai ter que pegar a régua, colocar em cima, viu que deu diferença, remarca o ponto exatamente na DNP correta. Ok? Essa é a altura correta. Por que eu estou falando isso que pode ter diferença? Porque às vezes a gente tem armações, por exemplo, redondadas ou armações mais anguladas, que a distância desta medida é uma e a distância de uma parte mais nasal é outra, que é menor. E às vezes a altura ela não é 25, ela é 22, porque ela pegou exatamente num ponto que a DNP do cliente era menor, e aí era um ponto mais nasal. Então cuidado, tá? Quando você marcar, confira a DNP que você está medindo, tá? Que você mediu, tá? Porque a altura não é aquela que você fez com caneta, aquilo que você fez com caneta é a altura, tá? E aí vem os cuidados. Quais são os cuidados de altura? A gente falou isso numa live lá, que está gravada, da anamnese, né? A gente começa a observar o cliente quando ele está na vitrine, quando ele está entrando na loja. Por quê? Porque eu preciso observar nele qual o posicionamento do óculos, se ele usa o óculos mais caído, não usa o óculos e tal. Por quê? Qualquer alteração que eu fizer com isso pode alterar o resultado final. Lembra que a minha medida que eu estou medindo na loja, que é a correta, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque às vezes é um cliente que usa óculos, aconteceu comigo, usa óculos há 10 anos, e quando eu conferi as medidas que estavam no óculos dele, estavam erradas. Ou seja, ele usou 10 anos o óculos errado. Se eu fizer as medidas corretas, pode ter a chance, muito provável que vai acontecer, dependendo da distância que houve o erro, de ter um problema de adaptação. Ele sentir muito adaptação. E aí eu preciso um pouco de cuidado com relação a isso. Usar alguns critérios, e eu vou dizer assim, critérios pessoais, cada um vai ter o seu critério. De acordo com o quê? Que distância que estava errada, se era a altura, se era a DNP, se era o posicionamento do óculos, se a graduação mudou muito. Então tudo isso vai interferir no que eu vou fazer, qual vai ser a minha posição com relação a isso. Mas sim, às vezes a gente precisa ter que eu digo assim, um intervalo aí até colocar na DNP correta novamente. Tá? Acontece até nos especialistas que o cliente usa o óculos errado, às vezes por uma questão de solda, o óculos entortou, o eixo ficou errado, e quando ele vai no exame, ele percebe que o eixo correto ele não enxerga muito bem. E aí a gente precisa um passo a passo. Eu tive clientes que usavam grau de perto para longe. Quando eu pergunto o grau dele de perto, a dioptria de perto, ele usava o óculos para longe. Um problema sério da adaptação. E aí quando eu recebi uma prescrição que era para longe,
A cliente falou que para perto ela não enxergava direito com aquele óculos. Né? Então, todo esse cuidado então é caso a caso. O que eu preciso fazer? Então, assim, o que eu costumo dizer, com a altura a gente precisa cuidar com o posicionamento da armação, o hábito do cliente, nem todo cliente vai colocar o óculos junto no rosto. Nem é para colocar junto, né? Para ter uma distância mínima aqui onde ele vai deixar o óculos. Então, eu preciso dessa distância. O cliente, primeiro, que a gente diz, o primeiro cliente que vai usar aquele modelo de armação, aquele modelo de lente, é mais fácil a gente orientar. O cliente que já vem com o hábito errado é mais difícil. E a gente precisa, usando multifocal invertido, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não mudar isso no cliente. Não adianta o cliente vir com uma armação assim que ele usou há 30 anos e a gente vai, não, tá errado. Tá errado, não usa aí, você vai usar aqui, eu vou medir a altura aqui. Ele vai sair da loja e ele vai colocar o óculos aqui. Porque o hábito dele está ali. Então a gente tem que sim respeitar dentro dos limites o hábito de uso dos clientes. E aí na hora da medição, a mesma coisa com o pupilômetro, o mais alinhado possível os olhos, não deixar ele com o queixo levantado, não deixar ele com o queixo abaixado. E aí vem uma questão de altura. Já vi muita diferença de altura de vendedor para cliente, isso causa posicionamento. E aí vem uma questão, a Sandra perguntou ali sobre o ponto que eu marco. Uma coisa errada já que se faz é errado, tá? Eu já vou colocar aqui, ter paciência, sim, Jane, paciência. Uma coisa errada é coloque a armação e pedir para o cliente olhar aqui. Tá errado. Se eu estou medindo a DNP para ele de longe, estou fazendo todas as medições de longe, e quando eu peço para ele olhar aqui, obviamente que a altura que eu vou medir para o cliente, ela está mais centralizada, porque os olhos deles convergiu. Quando você vai medir com a régua, vai dar diferença. Então sempre vai dar diferença quando você vai pedir colocar aqui. Se você está fazendo isso, você está mandando a altura errada para o laboratório. Cuidado, você pode ter clientes com muito mais potencial de visão do que você está fazendo. Ah, mas ele não reclama. Os olhos são extremamente... Alguns clientes têm uma tolerância muito grande, mas outros nem tanto. E a gente pode dar uma performance visual melhor para ele, ou adequada. Então não peça para ele olhar aqui. O máximo afastado possível, se for possível, crua o olho dele, ou peça para ele olhar com o olho direito dele, vamos lá, no olho direito dele no meu olho esquerdo, e o olho esquerdo dele no meu olho direito. A gente vai estar o mais paralelo possível aqui, o mais alinhado possível. Caso não seja... Oclua o olho dele, fecha um olho, peça para ele olhar nesse olho, marca. Fecha esse olho para ele olhar esse olho. Sempre o mais paralelo possível ele. Essa é a medição correta. Você vai ter valores muito próximos à DNP que você mediu. E aí pequenos ajustes você vai precisar. Praticamente, quando você faz isso, você não tem essa diferença na régua que você teve da DNP quando você mediu a altura. Tá? Então cuidado com posicionamento muito alto, isso vai interferir diretamente na visão dele, principalmente para multifocal, e posicionamento baixo, onde ele vai ter que levantar muito o queixo para ler. Tá? Então, claro, quando a gente marca a altura muito alta, a gente, no multifocal principalmente, está pegando o intermediário da lente. E aí, no primeiro contato com o óculos que ele vai olhar para longe, ele vai dizer que está borrado. Isso é desanimador, é horrível para o cliente. Então, cuidado nos erros altos, tá? Que não eu digo assim, olha, entre 20 e 21, 20. Entre 19 e 20, 19. Tá? Esse é critério meu. Ficou na dúvida, no ponto, menor. Não faça ele fazer isso aqui com a cabeça, baixar. Deixa a visão dele livre de longe. Tá? DNP de perto. A gente mediu a DNP de perto. Ah, Charles, mas e a altura? Eu meço a altura de perto? Olha, depende do uso dele. Eu tenho clientes que usam óculos aqui, corretamente o óculos de perto, na forma fisiológica, vamos falar assim. E aí eu meço a altura. Ah, mas o cliente que usa aqui, tá vendo que perdeu o sentido da altura. Bom, centraliza, tá? Centraliza. A gente já tem uma distância maior, que a gente não vai ter controle disso, tá? E aí a gente vai ter que primar um pouco para a estética. Tá? Não tem problema nenhum, até porque a tolerância de um óculos de perto, numa visão simples, ele é muito maior. Né? A gente tem que usar um pouco, vamos dizer assim, de flexibilidade com relação a isso, principalmente no óculos de perto. Altura, de novo, de bifocais, altura pálpebra inferior. Né?
Então a gente usa o alinhamento e aí vem uma questão. Como é um cliente que geralmente já usa óculos bifocal, a gente não vai entrar em tipo de lente para não mudar o tipo de bifocal, porque pode complicar a cabeça dele com relação a prisma. Verifica o óculos antigo dele. Né? Isso eu faço sempre com todo óculos que eu recebo de um cliente, que o cliente não é meu, eu reviso todas as medidas do óculos que ele está em uso, para partir daí com as minhas medidas. Para eu entender como é que está a visão dele, quanto tempo ele usou, tudo isso. Lá na anamnese a gente viu. Mas, caso contrário, veja o bifocal onde ele está usando. Às vezes ele não usa na pálpebra inferior, ele usa mais para baixo. E aí se você marcar alto, ele vai dizer, mas agora eu estou enxergando a película. Eu estou enxergando travessão, isso me incomoda. Porque o hábito dele lá era mais baixo. E aí você tentou corrigir para o correto e errou. Tá? Então cuidado com o hábito de uso das lentes bifocais também. Pessoal, temos mais 4 minutos no meu relógio aqui, 3 minutos. Daqui a pouco o Instagram nos derruba aí. Tá? De novo, não sei se ficou alguma dúvida. Era realmente para um bate-papo aqui sobre medidas de DNP e altura. Essa live vai ficar gravada, então, como IGTV. Tá? Fabiano. No caso de bifocal com película invisível, considera a altura da pálpebra inferior também, Fabiano. Tu sabes que, como a película invisível, a gente tem duas situações, né? O Solex, para os velhos do mercado, mas a gente tem os bifocais freeform, né? Que a gente tem aí como uma película praticamente invisível. Perceba, Fabiano, que eu não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, tá? Clientes referirem que a transição, no Solex sim, mas a transição ela não é tão precisa como nos bifocais convencionais, né? O bifocal convencional, ele é um risco da película, freeform. E o outro, Fabiano, percebe que ele tem uma transição ali. Eu tenho um cuidado um pouco de deixar um pouquinho mais baixo, tá? E aí é particular minha. É um critério meu, porque ele sente a transição, tá? Eu não sei se já aconteceu contigo, mas os clientes Fabiano, do meu tempo, os clientes referem isso. A gente pode conversar depois, tá? A gente pode trocar uma ideia, mas o cliente ele percebe essa. Eu tive clientes que referiram a passagem da transição que já usavam a película normal. Uma cliente de multifocal teve retorno, pois não estava conseguindo ver bem de perto. Refiz as medidas e novamente retorno. Da terceira vez aumentei a altura em 2 milímetros e deu certo. Qual o motivo? Cuidado. Bom, aí tem várias questões, tá? Lembra que quando a gente está aumentando a altura do multifocal, da centro óptico, a gente está aumentando a altura total do desenho dele. Tá? Se ela está me enxergando mal de perto, você poderia ter aumentado apenas a altura do corredor progressivo, que é diferente da altura, da altura que a gente mede. Tá? Então você poderia, em vez de ter colocado o grau de perto lá embaixo na armação, você poderia ter subido o grau de perto. Tá? E aí a altura permaneceria a mesma. 20, deixou 20, porém o grau de perto, o campo de perto, em vez de estar lá embaixo, inferior da armação, tem que ver o modelo que você usou de lente. Você poderia ter usado um modelo com inset, com corredor progressivo mais baixo, mais curto, e aí você subiria o campo de perto. Não mudaria a altura, não. Tá? E aí pode ser uma questão até de hipercorreção anterior dela, que ela quer um grau intermediário um pouco mais, um grau de longe um pouco mais forte, pegando o intermediário. E aí tem várias situações, tá? Não te dou uma resposta correta, porque é uma análise da situação. Mas não aumentaria, de novo, não aumentaria a altura. De novo, a não ser que ela estava utilizando um óculos errado antes. Tudo isso tem que avaliar, tá? Mas cuidado, tá? Sempre com critério. Por que você está fazendo isso? Tá? Porque o grau aumentou, o grau diminuiu, como é que era o óculos antigo dela, tudo isso. Tá? Sempre, qualquer alteração que você faz que sai fora das regras, com critério. Por que você fez isso? Eu fiz porque ela estava enxergando. Tá, mas por que ela estava enxergando mal para longe? Né? Era graduação? Era medidas anteriores? O que aconteceu? Né? Que distância ao longe dela? Distância 6 metros em diante. Não é intermediário. Porque às vezes a gente está na loja e fala, olha ali. Aí o cliente está olhando um cartaz a 3 metros e mas aí eu tenho que levantar o queixo. Sim, vai ter que levantar. Gente, a gente tem 25 segundos, tá? Então não quero deixar de me despedir aqui. Dar um agradecimento especial para vocês que ficaram comigo aí das 7 até as 8, né? Então, primeiro a nossa live.
Acredito que a gente não vai ter live na próxima semana, tá? Por um compromisso meu, mas muito conteúdo no Instagram, tá? Nos acompanhe nas redes sociais, na plataforma da Unioptis, unioptis.com.br.